Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje, nós só vamos realizar algumas atividades, que são as atividades adicionais da nossa apostila. Essas atividades são atividades de revisão. Nós vamos rever aqueles assuntos que nós já aprendemos em história ao longo da apostila 3, tudo bem? Então, você vai pegar a sua apostila, Tia Tamires, lá na página 109, nós vamos fazer a número 1 juntos. Aqui na apostila, vejam só. Número 1. Complete as frases com o intervalo de tempo adequado. Então, eu vou ler as frases para você e você já vai pensar. Bom, então eu vou marcando aqui a frase que eu estou lendo e você vai pensar com qual palavra, qual intervalo de tempo que você vai completar. Se é dia, semana, mês ou ano, tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Minha mãe possui uma pasta na qual ela guarda as contas que devem ser pagas todo dia que ela tem que pagar as contas, toda semana, todo mês ou todo ano. Letra B. Em meu diário, eu anoto o que de mais importante ocorreu ao longo do meu... Qual dessas palavras que vocês vão completar? São essas palavras que estão em azul aqui em cima, nesses quadrinhos azuis. Letra C. O calendário escolar, vamos lembrar o que é calendário, nos ajuda a organizar todas as atividades extras e feriados que teremos ao longo do... São feriados que nós temos ao longo do dia, da semana, do mês ou do ano. O calendário, o que ele marca? Letra D. A professora organiza todas as sextas-feiras as atividades que serão trabalhadas durante a... Então, se é toda sexta-feira, ela precisa organizar essas atividades que serão trabalhadas durante a dia, a semana, a mês ou a ano? Pense e responda. A número 2 está na página 110. É só você mudar uma página da apostila. Passar uma página da apostila. Vamos lá. O estudo da história utiliza períodos de tempos mais longos. Nós já falamos sobre esse período, que as mudanças históricas que acontecem, elas demoram mais tempo para ocorrer. Leia cada uma das situações e complete com o intervalo de tempo mais adequado. Nós temos aí 3 intervalos de tempo: décadas, séculos e milênios. Década é o intervalo de 10 anos. Século é o intervalo de 100 anos. E milênio é o intervalo de 1000 anos. Então, eu vou ler cada letra e vocês vão completar a frase com uma dessas 3 palavras. Letra A. Vamos lá. No ano 2000, o Brasil completou 500 anos. Nesse ano, então, o Brasil completou 5. Então, o que o Brasil completou? 5 décadas, que é 50. 5 séculos, que é 500. Ou 5 milênios, que é 5.000 anos. Se aqui eu estou perguntando 500 anos. Então, 500 anos são 5, você completa a frase aqui. 5 décadas, 5 séculos ou 5 milênios. Letra B. A história da civilização é extensa, ou seja, é longa. Acredita-se que o ser humano moderno surgiu há mais de 200.000 anos. Por isso, a história da humanidade é dividida em... Então, quando eu quero falar um intervalo de tempo maior, quais desses 3 que eu vou usar? Na verdade, qual desses 3 eu vou usar? Você vai colocar aqui para mim. É um intervalo de tempo maior.
Letra C. Ao estudarmos a vida de uma importante personalidade histórica, ou seja, uma pessoa que fez a história no nosso país ou no mundo, podemos organizar a sua trajetória de acordo com as... Aí você vai completar com as décadas, os séculos ou os milênios. Qual é a palavra que completa a letra C? No número 3, nós vamos falar sobre os tipos de relógio, que são aqueles tipos que nós já aprendemos nas aulas passadas. Vamos relembrar alguns. Nós aprendemos vários tipos de relógios que foram se modificando com o passar do tempo. O relógio de sol, a clepsidra, a ampulheta, o relógio de quartzo, o relógio pêndulo e o relógio atômico. O que nós vamos fazer nessa atividade? Relacionar corretamente. Eu vou ler a frase para você, você vai olhar de qual relógio eu estou falando e vai colocar a numeração desse relógio. Está aqui nessa parte de cima da atividade. Vou marcar a frase que eu vou ler, tudo bem? Bom, primeira frase que eu vou ler. Vocês vão primeiro descobrir qual relógio que eu estou falando e vão colocar a numeração aqui onde eu estou passando de amarelo. A passagem do tempo era medida pelo escoamento de areia de um compartimento para o outro. Qual desses relógios que fazia isso? A medida do tempo é baseada na regularidade da oscilação de um pêndulo. Próximo. Funciona a partir da observação da mudança de posição e de comprimento das sombras projetadas pelo Sol nos diferentes períodos do dia. Então, qual relógio que usava o Sol para poder marcar o tempo? Próxima frase. A passagem do tempo é medida pelas vibrações de um minúsculo cristal de quartzo. A própria palavra que está aqui na frase já dá uma dica de qual relógio pode ser. Próxima frase. O tempo era marcado à medida que a água do recipiente superior, ou seja, o recipiente de cima, escoava de modo controlado para o recipiente inferior, que possuía uma escala de níveis interna. Então, você vai observar qual relógio que usava a água. Próxima frase. Os ajustes são feitos com base em átomos que vibram de um modo extremamente preciso, bilhões de vezes por segundo. Se você não tiver certeza de qual relógio é, vamos pensar na palavra. Tem uma palavra aqui que ajuda, dá uma dica. Com base em átomos. Qual desses relógios aqui que tem uma palavra parecida? Agora vamos para a atividade número 4. O que nós utilizamos para localizar o dia, o mês e o ano em que estamos? Lembrando, na apostila nós falamos sobre o relógio e o calendário. Qual dos dois que nós utilizamos para saber dia, o mês e o ano em que estamos? Agora vamos para o número 5. Pesquise e responda. Bom, crianças, eu já fiz essa pesquisa para ajudar vocês, mas a letra A, eu acho que vocês vão tirar de letra. No dia 7 de setembro, vamos aqui na letra A. No dia 7 de setembro, comemora-se o que é mesmo que a gente comemora na escola, que é o dia 7 de setembro? Bom, para responder essa pergunta, você pode pegar um calendário da sua casa
e procurar. Lá no dia 7 de setembro, o dia 7 de setembro, como ele é um feriado, o número vai estar em vermelho e pode estar escrito no calendário o que é dia 7 de setembro. Para quem não tem um calendário, pode olhar no calendário aqui que a tia Tamires colocou. Então, no dia 7 de setembro, é comemorado a independência do Brasil. Então, crianças, no dia 7 de setembro, comemora-se a independência do Brasil. Muito bem, quem já escreveu. Por ser uma data comemorativa importante para o país, então essa data comemorativa é importante só para o nosso país. É feriado nacional ou internacional? Vamos relembrar. Nacional, o que é de um só país, de uma só nação. Internacional, que é em mais de 2 países, mais de 2 nações. Então, o 7 de setembro é feriado nacional ou internacional? Escreva aí. Acertou quem disse feriado nacional. Muito bem. Letra B. No dia 8 de setembro, comemora-se o Dia Internacional da Alfabetização. Se é o Dia Internacional da Alfabetização, internacional significa que pertence, que acontece em mais de uma nação ou só em uma nação? Acontece em mais de uma nação. Bom, crianças, espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades junto com a tia Tamires. Beijos e até a próxima aula.